falando algumas questões importantíssimas sobre o processo de cobrança. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o processo de cobrança no âmbito do judiciário. A gente vai falar da etapa final do processo de cobrança. É quando a gente já não tem mais condições de negociar, é quando todas as nossas tentativas e ferramentas e métricas, né, de cobrança no âmbito administrativo se cessam e não se consegue reaver aquele crédito esperado. Então, a gente precisa saber o momento exato de quando tomar as medidas para que a gente consiga entregar esses documentos, entregar essas informações para que se entre com uma ação judicial, se entre com um processo mais desgastante, mas que a gente consiga reaver aquele crédito de maneira efetiva. Aqui nós vamos tratar desse processo sob duas perspectivas. Uma sobre a perspectiva da empresa mesma, a perspectiva do setor de cobrança. Como o setor de cobrança tem que se preparar para esse processo. Exatamente, ele precisa se preparar, ele precisa ter documentações certas, ele precisa ter ciência do seu ciclo de cobrança, ele precisa ter domínio da sua regra de cobrança, ele precisa conhecer os seus clientes, o seu nicho de clientes e saber exatamente o momento em que ele precisa bater as portas do seu colega do jurídico para entregar o material para uma futura ação judicial. E também nós vamos falar da perspectiva dos escritórios de recuperação de crédito, como eles estão se preparando para esse processo e quais são as ferramentas que nós entendemos ser essenciais para se ter sucesso nesse processo de recuperação de crédito no âmbito do judiciário. Com relação ao setor de cobrança, a primeira coisa que vocês precisam entender é que quando vocês fecham a sua régua e delimitam o seu ciclo de cobrança, conhecendo o nicho de clientes de vocês, vocês precisam identificar o momento em que vocês precisam finalizar esse processo no âmbito administrativo e especificamente estar munido de todos os documentos necessários para que a gente tenha uma ação judicial bem sucedida e célere. Quanto mais rápido nós atuamos no judiciário, mais rápido a gente consegue resolver aquele problema e recuperar aquele crédito. A gente tem que trabalhar contra o tempo, gente. A gente precisa trabalhar contra o relógio. Quanto mais o tempo passa, mais o patrimônio daquele inadimplente ele é dilapidado e vai ficar cada vez mais difícil satisfazer o crédito, considerando o nível de insolvência daquela pessoa, ou seja, o acúmulo de dívidas e a inexistência de patrimônios para satisfação e para honrar aquelas dívidas existentes. Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar é se vocês estão com a documentação correta, capaz de entrar com a ação mais rápida, mais célere e obter o patrimônio de uma maneira muito mais rápida. Vocês sabiam que quando a gente entra com uma ação de execução de título de crédito extrajudicial, a gente pode fazer uma espécie de constrição de bens sem antes mesmo citar a parte contrária? Pois é, existem essas possibilidades, mas se a gente utilizar as ferramentas corretas, a gente consegue segurar valores e reter patrimônio para uma satisfação futura. Então, no momento em que nós vamos definir o pacto, a forma de negociação com o nosso cliente, a gente já sabe quais são os documentos que nós precisamos ter para uma ação judicial mais eficaz. Quer ver só? Eu tenho um exemplo muito claro. Muitas empresas, principalmente do ramo da indústria, têm um hábito de pactuar e de negociar através das duplicatas mercantis, que elas são embutidas na própria nota fiscal fatura, ou seja, o cliente faz uma compra com você, só que ele faz normalmente as compras a prazo. Então, você emite uma nota fiscal com uma duplicata mercantil e que dá o prazo de 30, 60 dias para aquele cliente honrar com aquele débito que ele tem com você e você faz a entrega do produto, a realização do serviço com comprovante de entrega de mercadorias, é claro. Então, muitas vezes as duplicatas mercantis, pelos atos modernos de negociação, não se tem mais aceite, né? Hoje, nós temos um procedimento em que o comprovante de entrega de mercadoria comprova, registra claramente que ali houve o pacto e que você já cumpriu com o seu papel com a entrega do produto ou do serviço. Após isso, o cliente não paga
e você inicia todo aquele processo que a gente já falou nos vídeos anteriores de régua de cobrança, de análise de perfil, né, de ciclo de cobrança. Mas aí você começa a perceber que o perfil de inadimplência daquele cliente é um perfil de inadimplência que vai lhe gerar um prejuízo muito grande se você demorar muito de tomar uma medida mais rígida, mais radical. Então, você precisa estar munido de toda a documentação adequada para entrar com uma ação executiva. Ou seja, você precisa estar com o seu comprovante de entrega de mercadoria, você precisa ter feito seu ciclo de cobrança correto, incluindo o protesto e a inclusão no cadastro de inadimplentes dentro do prazo específico. Então, você realizando todas essas medidas e estando munido da documentação correta, a ação que você vai entrar, certamente dentro do prazo de 3 anos, é claro, vai ser a de título executivo, e com certeza vai ser muito mais fácil tomar as medidas constritivas. Então, a primeira coisa que você precisa definir todo aquele processo inicial de cobrança. Aliás, antes disso, a gente está falando do processo de negociação de pacto. A gente já precisa deixar bem claro para o setor de cobrança quais são os documentos que o jurídico vai precisar lá na frente para ingressar com uma ação judicial rápida e eficaz. E lembra que a gente falou de banco de dados, análise de perfil, conhecer aquele cliente? Bom, agora a gente vai trazer um pouquinho para cá, a gente vai trazer um pouquinho para os advogados que atuam nesse plano de recuperação, nesse processo de recuperação, e isso vai ser importantíssimo. Todo esse material que você tiver vai ser muito válido para que a gente faça aquilo que a gente chama de levantamento de patrimônio. Exatamente. Na cobrança judicial, o jurídico ele precisa ser rápido, mas para isso ele precisa ter todas as informações necessárias para saber se aquele cliente tem patrimônio de fato, para que ele ajuize uma ação e que efetivamente consiga recuperar aquele crédito. Vou ser mais clara e objetiva com vocês. Não adianta nada eu entrar com uma ação judicial ciente de que aquela pessoa nem sequer existe mais, aquela pessoa jurídica não existe mais, aquela empresa não existe, ela não possui patrimônio, ela não tem condições alguma de conseguir fazer qualquer tipo de penhora ou arresto para reaver aquele crédito para você. O que vai acontecer é você ter uma ação judicial ad eternum na tentativa de recuperar, tendo custo, tendo gasto, o tempo passando e você só se desgastando e tendo um custo altíssimo para não reaver o seu crédito, porque você chegou tarde demais, porque aquela pessoa já não tem mais patrimônio, né? Seja porque ela faliu, seja simplesmente porque ela está inativa, seja por 1001 razões, das quais não cabe a gente listar aqui, e aquela pessoa simplesmente não tem mais patrimônio para satisfazer aquele crédito, ela já entrou em estado de insolvência. Então, vocês precisam avaliar, o setor de cobrança precisa avaliar o seu tempo para que o judiciário, para que o jurídico, no momento que entre com a ação, consiga de fato alcançar algum patrimônio para que consiga efetivamente recuperar aquele crédito. A gente precisa consolidar todas essas informações por parte do setor de recuperação, do judiciário mesmo, jurídico que trata com a recuperação, precisa consolidar todas essas informações e a gente precisa consolidar as informações da empresa, dos seus sócios e de todo o seu patrimônio, porque a gente sabe muito bem, principalmente aqueles colegas que trabalham com recuperação de crédito, ele tem a consciência de que todo esse processo envolve blindagem, envolve fraudes, envolve dissipação de patrimônio. A gente já viu muitas situações de empresas que são finalizadas, mas quando na verdade eles criam uma outra com patrimônio anterior, fazendo a mesma atividade econômica, mantendo o mesmo rol de clientes, né? Então a gente tem uma série de artifícios por parte das empresas devedoras também para dissipar o patrimônio e impedir, né, a recuperação por parte daquele que tem um crédito ali com ela. Então a gente precisa estar munido de todas essas informações para poder fazer um dossiê, levantar essas informações, passar para o cliente, avaliar os riscos e entrar com uma ação mais rápida e mais célere, considerando todas as peculiaridades. Até porque quando a gente consegue comprovar, né, a má fé no processo de dissipar e no processo de levar o seu patrimônio para uma outra empresa, a gente consegue identificar a fraude e assim
é possível invadir aquele patrimônio, invadir aquela outra personalidade jurídica e reaver aquele crédito que lhe é devido naquele momento. Então, a gente precisa se utilizar de sistemas muito importantes para que a gente consiga agir de uma maneira mais eficaz nesse processo. Bom, dando seguimento à análise dessas ferramentas necessárias para a gente conseguir levantar patrimônio e fazer uma análise completa quanto àquele devedor para a gente atuar de uma maneira mais eficaz no âmbito judiciário, se eu falo por parte do jurídico, no processo de recuperação, a gente tem que aproveitar todos esses sistemas para poder identificar patrimônios e se utilizar de tudo que há de moderno nesse processo e saber solicitar as ferramentas corretas no judiciário no momento em que a gente vai fazer esse levantamento. Antes, a gente só tinha pouquíssimas ferramentas digitais para a gente fazer não só levantamento de patrimônio, mas solicitar por parte do judiciário medidas constritivas. A gente só tinha Bacenjude, Renajude, só para exemplificar para vocês, Bacenjude é a forma de constrição das contas bancárias. E isso envolvia apenas as contas bancárias tradicionais. Hoje a gente tem outros sistemas, A gente só tinha Renajude. Renajude é um bloqueio envolvendo o Detran local para você conseguir avaliar se existem veículos no nome daquela empresa. Hoje a gente precisa se utilizar de outras ferramentas para ampliar e melhor utilizar esse processo. A gente vai falar já sobre isso. E a gente tinha ferramentas como Infojude, tentar levantar imposto de renda. Muitos juízes muitas vezes não concordavam com esse processo. E a gente precisa entender que hoje nós temos ferramentas tecnológicas muito mais interessantes nesse processo. A começar pelo Cisbajude. Gente, o Cisbajude é um procedimento novo, de bloqueios bancários. Ele é mais amplo, ele inclui as fintechs, ele inclui os bancos virtuais, Hoje existem a possibilidade de você fazer o sistema Cisbajude com a chamada teimosinha, E todo mundo está ouvindo falar ultimamente. É a possibilidade de se buscar durante 30 dias valores nas contas daquele devedor, E além disso, a gente tem possibilidade hoje até de solicitar patrimônio em cartão de crédito, em milhas, através de pontos de cartão de crédito. A gente consegue, através das administradoras de cartão, para aquelas empresas que trabalham com o sistema de crédito, a gente vai direto na fonte. A gente tem que ter acesso a banco de dados para levantar contratos com o poder público, A gente precisa ter acesso a informações e solicitar levantamento de valores através de criptomoedas. Então a gente tem que observar o mundo que a gente vive hoje, as formas de negociação atual e a partir daí pleitear no judiciário de uma maneira objetiva e clara uma forma eficaz de se identificar valores e se reaver aquele crédito daquele cliente. Hoje, a gente não pode simplesmente pedir que um oficial de justiça bata na porta daquela pessoa para ver o patrimônio que tem. Isso acontece de uma maneira residual. Hoje, nós temos sistemas que fazem levantamento patrimonial através de um clique. Hoje, nós temos sistemas nas juntas comerciais em todo o Brasil que você pode fazer levantamento de informações de história daquela empresa, para verificar todas as alterações contratuais e identificar fraudes futuras. Ou seja, eu estou falando de ferramentas que a gente sempre teve acesso, mas na verdade nunca soubemos como utilizar. E o sistema, a tecnologia, a transformação para sistemas virtuais de acesso a essas informações, como por exemplo, solicitar dos cartórios de imóveis informações sobre o patrimônio em nome daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica, isso o judiciário ele pode fazer, A gente pode fazer essa solicitação para o juiz e o juiz pode mandar um ofício para todos os cartórios da região para que eles consigam encaminhar essas informações para os autos do processo. A gente consegue, muitas vezes até no próprio judiciário. A gente faz pesquisas dentro dos sites do judiciário para identificar se existe algum valor a receber, algum crédito futuro. Você identificando esse processo, você pode pedir a penhora virtual naqueles autos. Então, hoje nós temos que aproveitar os sistemas que existem em torno da gente para explorar e para observar aquele devedor a fim de tirar qualquer patrimônio a fim de satisfação do crédito daquele credor.
tá? Então, eu acho que essas são dicas importantes e, acima de tudo, vocês precisam agir de uma maneira rápida e eficaz. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica reaver aquele crédito. Quanto mais dificuldades você impõe a investir em sistemas e investir em formas de investigação daquela pessoa, mais difícil vai ser de reaver os créditos. Isso seja no âmbito extrajudicial ou muitas vezes no âmbito judicial. Então, a gente precisa investir nas novas tecnologias, entender que a realidade é outra, passar a compreender a seu pacto, as suas negociações de uma maneira mais estratégica e utilizar do que há de mais moderno hoje para conseguir reaver o seu crédito e manter um bom relacionamento com o seu cliente, uma relação de respeito, uma relação de paridade. A partir do momento que ele percebe que você tem ferramentas e que você possui a capacidade de resgatar aquele valor de uma maneira coercitiva ou de forma mais eficaz, ele vai pensar duas vezes antes de dever para você. Ele vai pensar duas vezes antes de deixar o seu caixa com dificuldade por inadimplência. Ele vai priorizar o seu pagamento, porque ele sabe que se ele deixar de te pagar, certamente parte do patrimônio dele será levado para sua satisfação. Então, precisamos ter muita atenção nesse processo, desde lá do pacto, envolvendo as regras, os ciclos de cobrança, as análises de perfis e aquilo que eu venho falando sempre nos vídeos. Buscar pessoas especializadas para que esse procedimento não se torne custoso e ineficaz. A ordem hoje é ser mais célere, é ser mais ágil e é utilizar das ferramentas de maneira estratégica para a gente conseguir reaver os valores devidos do cliente, seja no âmbito extrajudicial ou mesmo no âmbito judicial, no qual o jurídico precisa estar preparado, o jurídico precisa analisar de uma maneira estratégica a viabilidade de uma ação judicial. Não se pode mais ajuizar por ajuizar. É uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, é um custo muito alto para o cliente e a ineficácia gera uma frustração muito maior. Então, a análise prévia de levantamento de patrimônio é essencial e, para isso, o levantamento de banco de dados e as informações que o setor de cobrança vai possuir vão ser fundamentais para esse processo. Então, nós precisamos nos unir, nós precisamos ter informações concatenadas para que todo esse procedimento seja feito de uma maneira menos desgastante, mais eficaz e que a gente consiga o principal, que é reaver o crédito existente, mantendo uma boa relação com aquele cliente dentro do possível. Tá ok? Então fiquem de olho que logo nós vamos trazer novas informações através dos mapas, através de documentos, através de artigos. Eu fico por aqui. Logo nas nossas redes vamos ter mais dicas, mais informações e um mapa mental com várias dessas ferramentas interessantes, tanto do âmbito extrajudicial quanto do judicial, para que você consiga utilizá-las de uma maneira inteligente e eficaz no processo de recuperação. Até mais!